bem-vindos, queridos amigos, a uma jornada inspiradora através dos fundamentos que moldam uma vida cristã sólida e transformadora. Hoje, mergulharemos nas riquezas da sabedoria bíblica, explorando hábitos que não apenas sustentam nossa fé, mas a fazem florescer. Preparem-se para uma imersão profunda na essência da vida cristã, onde cada princípio é como uma pérola preciosa, refinando nosso caráter e guiando-nos nos caminhos de Deus. Este não é apenas um convite para ouvir, mas para vivenciar e aplicar, tornando-se protagonistas de uma narrativa de transformação pessoal. Abrace conosco esta jornada, pois a vida cristã vai muito além de palavras, é uma experiência vibrante e palpável que nos leva a refletir a luz do Salvador em cada passo. Preparem-se para descobrir e incorporar os segredos que enriquecem nossa caminhada com Deus. Saber quando dizer ou não às tentações que podem levar ao pecado ou ao prejudicar a nós mesmos e aos outros é uma prática consciente de manter nossos impulsos e desejos sob controle, evitando excessos prejudiciais. A Bíblia enfatiza a importância do autocontrole em várias passagens. Por exemplo, em Provérbios capítulo 25 versículo 28 está escrito: "Como cidade derrubada que não tem muros, assim é quem não tem domínio próprio." Essa analogia destaca a vulnerabilidade de uma pessoa sem autocontrole, assim como uma cidade sem muros fica exposta a invasões. O apóstolo Paulo também aborda o tema do autocontrole em suas epístolas. Em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 25, ele compara a vida cristã a um atleta que pratica o autocontrole para alcançar uma coroa imperecível. Ele ressalta que o autocontrole é essencial na jornada cristã, garantindo que não corramos em vão e que permaneçamos firmes em nossa fé. Além disso, o fruto do Espírito inclui temperança como uma qualidade essencial. A temperança não se limita apenas à moderação nos hábitos alimentares, mas abrange o controle sobre todas as áreas da vida. É a capacidade de equilibrar as prioridades, evitando excessos e mantendo um padrão de vida saudável e equilibrado. A prática do autocontrole não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações e tentações. No entanto, é um aspecto vital da vida cristã, moldando nosso caráter e testemunhando ao mundo sobre o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Viver uma vida de autocontrole também está relacionado ao respeito pelos outros e pela criação de Deus. Evitar excessos e impulsos desenfreados contribui para um ambiente de harmonia, promovendo relacionamentos saudáveis e uma sociedade mais justa. Ao praticar o autocontrole, demonstramos que não somos dominados por nossos desejos, mas sim guiados pelo Espírito Santo. Isso nos capacita a crescer espiritualmente, aprofundando nossa comunhão com Deus e vivendo de acordo com os princípios cristãos. Portanto, a temperança, ou autocontrole, é mais do que apenas uma expressão de força de vontade, é uma expressão de nossa dependência de Deus e da obra transformadora do Espírito Santo em nós. Ao cultivarmos o fruto do autocontrole, refletimos a imagem de Cristo em nossas vidas, impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Agora, vamos aos hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que iremos lhe apresentar conforme a palavra de Deus. Você pode refletir e acompanhar esses hábitos sempre que precisar. É importante que você mantenha esses hábitos vivos dentro de você não só como memórias, mas sim com práticas e ações. Compreender e praticar esses hábitos, centrados nos frutos do Espírito Santo, é um desafio constante que envolve a busca contínua pela transformação espiritual. Viver uma vida cheia do Espírito implica em escolhas diárias que refletem a natureza divina que habita em nós. Agora, se prepare e vamos aos hábitos. Buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus é uma parte essencial da vida cristã. Isso envolve oração, estudo da palavra e uma sensibilidade ao Espírito Santo. Em Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso entendimento, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Gratidão. A gratidão é uma expressão de reconhecimento pelo que Deus fez e continua a fazer em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, Paulo nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão nos mantém centrados em Deus e nos lembra das bênçãos que recebemos. Perdão. O perdão é fundamental na vida cristã. Jesus enfatiza a importância do perdão em Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15, declarando que se não perdoarmos os outros, o Pai Celestial não perdoará nossas transgressões. Perdoar é seguir o exemplo de Cristo, que nos perdoou.
Servir. Jesus é o exemplo máximo de serviço. Ele lavou os pés dos discípulos e nos chamou a fazer o mesmo. Em Mateus capítulo 20 versículo 28, Jesus declara que veio para servir e dar sua vida como resgate por muitos. O serviço altruísta reflete o amor de Cristo em ação. Comunhão. A comunhão com outros cristãos é crucial para o crescimento espiritual. Em Hebreus capítulo 10 versículo 25, nos exorta a não abandonar o hábito de reunir. A comunhão fortalece, encoraja e desafia, proporcionando um ambiente onde podemos crescer em amor e sabedoria. Testemunho. Compartilhar nossa fé é uma responsabilidade cristã. Em Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20, conhecido como a Grande Comissão, Jesus nos envia para fazer discípulos de todas as nações. Nosso testemunho pessoal e nosso amor pelos outros são poderosos meios de cumprir essa missão. Humildade. A humildade é uma qualidade cristã fundamental. Em Filipenses capítulo 2 versículo 3 e 4 nos lembra de considerar paciência. A paciência é uma virtude destacada nas Escrituras. Em Gálatas capítulo 5 versículo 22, a paciência é listada como um dos frutos do Espírito. Ao confiar no plano de Deus e perseverar nas dificuldades, desenvolvemos a paciência. Tiago capítulo 5 versículo 5, 7 e 8 nos encoraja a sermos pacientes até a vinda do Senhor, fortalecendo nossos corações. Respeito à vida. A Bíblia ensina a santidade da vida, sendo criados à imagem de Deus. O respeito à vida abrange desde o cuidado com o próximo até a defesa dos indefesos. Em Provérbios capítulo 24 versículo 11 e 12 nos lembra da responsabilidade de resgatar os que estão destinados à morte. Oração persistente. Jesus nos instrui a orar constantemente com persistência. Em Lucas capítulo 18 versículo 1 a 8, ele conta a parábola da viúva persistente, destacando a importância de perseverar na oração. A oração persistente reflete nossa dependência de Deus e nossa confiança em sua sabedoria. Renovação da mente. Em Romanos capítulo 12 versículo 2 nos chama para não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso envolve encher nossa mente com a verdade de Deus, afastando-se dos padrões mundanos e buscando a sabedoria divina. Contentamento. Em Filipenses capítulo 4 versículo 11 ao 13, Paulo fala sobre aprender a viver contente em todas as circunstâncias. O contentamento não depende das situações externas, mas é encontrado na confiança em Deus. Buscar contentamento nos capacita a viver uma vida equilibrada e centrada em Cristo. Discernimento espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 ao 16 destaca a importância do discernimento espiritual, que é dado pelo Espírito Santo. Discernir a vontade de Deus, distinguir entre o certo e o errado, e compreender as questões espirituais são elementos cruciais para uma vida cristã sólida. Fé ativa. A fé é fundamental para a vida cristã. Em Tiago capítulo 2 versículo 17 nos lembra que a fé sem obras é morta. Uma fé ativa se manifesta em ações que refletem a confiança em Deus. Abraão é citado como exemplo em Hebreus capítulo 11, demonstrando que a fé se evidencia por meio das ações. Confiar nas promessas de Deus. As Escrituras estão repletas das promessas de Deus. Confiar nessas promessas, mesmo em meio às adversidades, fortalece nossa fé. Em 2 Pedro versículo 1 ao 4, somos lembrados de que fomos feitos participantes das promessas divinas, o que nos motiva a confiar nelas. Buscar o perdão e a reconciliação. Em Mateus capítulo 5 versículo 23 e 24 nos instrui a buscar a reconciliação antes de apresentar nossas ofertas a Deus. Buscar o perdão e trabalhar pela reconciliação são aspectos cruciais da vida cristã, refletindo o amor e a unidade que Cristo deseja para seu corpo. Preocupação com os necessitados. A preocupação ativa com os necessitados é um princípio central nas Escrituras. Em Mateus capítulo 25 versículo 35 ao 40 destaca a importância de cuidar dos famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e encarcerados. Essa prática demonstra amor ao próximo e obediência aos ensinamentos de Jesus. Ao cultivar esses hábitos e integrá-los em nossa vida diária, avançamos na jornada da fé,
crescendo em maturidade espiritual e refletindo a imagem de Cristo para o mundo. Esses hábitos